A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais um dia da nossa leitura. Amém. Hoje os capítulos 17, 18 e 19 do livro de 2 Reis. Pegue tua Bíblia e acompanha comigo lá. Amém. Capítulo 17, versículo 1 em diante. No ano 12 do reinado de Acaz de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmanasser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmanasser e lhe pagava o imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmanasser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então, Salmanasser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria. Conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria, como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio de Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado. Conforme eles avançavam e seguiram todos os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor Deus não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino norte não quiseram obedecer. Foram teimosos, como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer os seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados, e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor, e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo às ordens que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Aserá. Adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médiuns e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu à lei do Senhor seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão o fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado, por meio dos seus servos, os profetas. E assim, o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moram até hoje. O rei da Assíria trouxe gente das cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Ramate e Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios
tomaram posse daquelas cidades e foram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ali havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Faça com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo na cidade onde estava morando fez os seus próprios ídolos, isto é, povo de Babilônia fez imagens dos deuses Sucote e Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Amate, imagens de Acima, o povo de Iva, imagens de Nimbás e Tartaque, e o povo de Sefarvaim queimava seus filhos em sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos da adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com os seus costumes, dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com seus costumes antigos. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e os mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifício a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim, eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje, os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade. Atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmanaser, da Síria, invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra, mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor,
o Deus deles. Mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: Eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro que ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalhavam, perto do canal que traz água do açude de cima. Então, os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, o filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei da Assíria. Em que você está baseando sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e de força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando a sua ajuda no Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários, os altares do Senhor que Ezequias destruiu, quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você, em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem oficial assírio, menos graduado, e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E você também vão fazer isso. Então, o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele poderá salvá-los, e não deixe que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor os salvará, e não deixará que o nosso exército, assírio, conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figo das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinhos e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvarão do rei da Assíria? Onde está agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, da Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que você faz? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim,
Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei que o oficial assírio tinha dito. Capítulo 19. Assim, o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia do sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe dos exércitos para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio fez com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram até cidades de Gozã, Arã e Rezef e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: Ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu é Deus que governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras, queimaram os seus deuses que não eram deuses de verdade, e sim, imagens de madeira e de pedras feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? Quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo de Israel. Você me mandou seus mensageiros para se gabarem de que com seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, de ter chegado até os lugares mais distantes das mais lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras, de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que plantei tudo isso há muito tempo, e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e vergonha. Eles ficaram como o capim do campo, e a erva verde como a erva que cresce nos telhados quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem, sei que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia, eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois, Isaías disse ao rei Ezequias: Este é um sinal daquilo que vai acontecer.
Neste ano e ano que vem, vocês terão para comer aquilo que nascer por si, sem ser plantado, mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutos. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. E eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da minha promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo, seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Serazer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esaradom, ficou no lugar dele como rei. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, o teu lar e que você fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.